Gostaria de iniciar nessa noite com você aquilo que eu denominei como ecos da eternidade. Então eu quero conversar com você sobre os ecos da eternidade, o poder do testemunho. Ted Lasso talvez você não conheça, ele é um personagem de uma série onde ele é um treinador de futebol americano que vai treinar uma equipe na primeira liga do futebol inglês. O nome dele é Ted Lasso. E Ted Lasso, ele tem, diante dos desafios, das dificuldades que ele encontra, ele tem uma placa na porta da sua sala, onde ele gerencia esse time de futebol. Ele tem uma placa dizendo assim: eu acredito. E aquilo me chamou muita atenção, porque Ted Lasso, ele não acredita em Deus, mas ele acredita no poder humano, ele acredita numa estratégia, ele acredita que por uma metodologia ele consegue mudar situações e pessoas. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite, quando você afirma que está acreditando, o que você gostaria de comunicar com isso? O que você deseja comunicar com esta afirmação, eu acredito em Deus? O que você deseja dizer quando você está anunciando isto a alguém? O que você quer dizer com isso? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. O credo famoso, o credo dos apóstolos, o famoso credo é o credo eu acredito, ou eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu acredito. O que você quer dizer quando você afirma isso, eu acredito? Por um instante, você já parou para pensar o que é essa sua confissão de fé? Por um momento, você já pensou no que você está declarando? Você já trouxe à mente, parou por um minuto para pensar na declaração que você está fazendo? Algo que você acredita, algo que você confia, algo que você entende por ser verdadeiro. Você já parou para analisar essa declaração que você faz? Você acredita em algo que nunca viu? Você acredita em algo que você nunca pôde tocar? Você acredita em algo que você ouviu? Você acredita, você fala sobre algo que você recebeu de alguém? Que este alguém se revelou nas Escrituras, se revelou no texto, através do texto. Este Deus que exigiu dos seus ouvintes, dos seus seguidores, que você não poderia fazer dele uma imagem de escultura, ou para ele uma imagem de escultura. Não visto, não tocado, você só ouviu falar dele. Você já parou para pensar como é seguir esse Deus em um contexto, por exemplo, no contexto do Antigo Testamento, onde todo o povoado, todo o império tinha uma estátua, uma imagem de um Deus, onde se oferecia a esse Deus um tipo de louvor, um tipo de adoração. E o Deus de Israel diz: eu não necessito e não quero nenhum tipo de imagem. Você não pode me tocar, você não pode me ver, você só tem de mim um testemunho. Uma declaração de um Deus que se revelou a alguém em um momento exato da história. Mas agora eu quero que você pense por um momento comigo. Você já pensou sobre isso? Esse Deus que você caminha com Ele não te deu nada palpável que você toque, que você veja. Naquele contexto, como nesse contexto atual, como é que nós lidamos com isso? Todos os outros povos tinham um Deus para tocar, um Deus para ver, um Deus para ofertar.
Mas Israel não tinha um Deus para ver, um Deus para tocar. Mas ele tinha um Deus que se manifestava totalmente diferente dos outros deuses. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus que era vivo, era diferente dos outros deuses. Andava-se com ele, ou anda-se com ele, por fé e não por vista. Você anda pela fé e não pelo que você sente. Você anda firmado em um testemunho e nada mais. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. É necessário acreditarmos em Deus e não duvidar. E esta é a função, o propósito do testemunho. Você tem que acreditar, você deve acreditar. O testemunho revela o que ele fez, o testemunho revela o que ele pode fazer hoje, o testemunho revela o que ele poderá fazer amanhã. O testemunho não muda. O Deus que foi testemunhado por gerações anteriores, ele não mudou, ele não mudará. Ele continua, como ele mesmo declarou, o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não será, ele é. Ele não se move por meio do tempo. Ele é eterno, são ecos de uma eternidade. São ecos de um testemunho, de um movimento que nasce na eternidade. É um movimento que nasce onde nada existia, onde nada tinha. E neste movimento Deus disse: haja. E houve. Não existe nada que possamos ter além de um testemunho. Além de um testemunho. Você se movimenta pela fé ou pelo que sente? Qual é o movimento que você faz? Ele é pela fé ou é por um sentimento? Você precisa ter certeza. Você não pode só sentir. O teu movimento tem que ser respaldado por aquilo que existe como testemunho nas Escrituras. E eu queria convidar você nessa noite a começar a trilhar textos comigo. Isaías 64 é o nosso texto base nessa noite. Isaías 64, verso 4. O que temos, por exemplo, como testemunho do profeta Isaías, que ecoa a eternidade. A versão que eu estou utilizando nessa noite é a versão NVT. Ela vai ser exposta para você, caso você queira acompanhar comigo. O texto diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Essa noite eu tenho uma palavra para você. Essa noite você não veio aqui em vão. Nessa noite eu trago uma palavra para você, especificamente para você. Eu quero te apresentar nessa noite um Deus que não muda. Um Deus que o profeta Isaías está dizendo nesse texto. Desde o começo do mundo, nunca se ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti. O texto não está afirmando, o texto não está assumindo a ideia da existência de outros deuses.
O texto não está trazendo um tipo de comparação entre o Deus de Israel e os outros deuses. Deus havia declarado isso ao profeta Isaías já há muito tempo, que não existiam outros deuses, não havia outros deuses. Todos os outros deuses eram falsos, todos os outros deuses não existiam. Ainda que possamos assumir hipoteticamente a ideia de deuses, deuses não existem. Não há deuses, não há Deus que se compare, que se levante, ainda que o homem construa, ainda que o homem fabrique uma divindade, ela não é real, ela não existe. O apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 5 e verso 6, ele diz: ainda que eles achem, ainda que eles entendam que existe um Deus, não há deuses. Não há deuses. O que fazem, o sacrifício que fazem não tem validade alguma. Aquilo que eles apresentam aos deuses não há validade alguma. 1 Coríntios capítulo 8, verso 5 e verso 6. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Paulo ecoou isso quando Isaías disse: não há outro Deus semelhante a ti, não há olhos que viram, ouvidos que ouviram. Paulo, ele declara isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Ele diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Paulo ecoa, Paulo faz uma alusão, traz a ideia do texto de Isaías para a igreja de Corinto e diz: olha, o que vocês receberam, a revelação que vocês receberam, nenhum mundo e ninguém neste mundo conseguiu contemplar, ter a experiência que você tem a experiência que você teve, a revelação desse Deus poderoso, em que nenhuma parte deste mundo existiu um Deus ou existirá um Deus como este Deus. Paulo está esclarecendo, Paulo está mostrando para a igreja em Corinto, capítulo 2, verso 9. Se você pegar todo o contexto ali, ele está falando sobre a beleza de Jesus, a revelação de Jesus ao meu e ao teu coração. Mais à frente ele já vai declarando novamente isso que eu acabei de falar, sobre a não existência de deuses. Não existe deuses. Não existe outro Deus. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Não existe outros deuses. Paulo diz: só há um Deus. Um único Deus. Não há outros deuses. Não há outros senhores. Não há outros governadores, não há outros poderosos, só há um poderoso, só há um verdadeiramente poderoso, só há um verdadeiramente soberano. Este é o Deus que Isaías declarou: nunca se viu na história da humanidade um Deus que seja semelhante a ti, que trabalhe por todo aquele que nele espera. Você não pode esquecer essa parte. Você não pode deixar essa parte separada do todo. Existe um Deus incomparável, existe um Deus soberano, existe um Deus poderoso que trabalha ao teu favor, que trabalha por você, que contempla você, que olha as tuas e as minhas necessidades, olha a tua e as minhas fraquezas, olha a tua e a minha debilidade. Existe um Deus trabalhando, existe um Deus silenciosamente trabalhando ao teu favor, existe um Deus silenciosamente operando por aquele que nele espera. A questão nessa noite, a pergunta que eu tenho que te fazer nessa noite: você continua esperando por ele, ou você já perdeu a esperança nele?
aquela queda lá de Gênesis 3, Adão e Eva, aquela queda nos modificou, aquela queda nos fez confiar de forma diferente, aquela queda nos fez olhar as coisas de forma diferente. O meu, o teu, o nosso olhar é diferente. Nós somos tentados a não confiar, nós somos tentados a temer, nós somos tentados a substituir Deus, a nossa confiança em Deus, em outras coisas, em outros deuses. E deixamos de confiar em Deus. A queda lá no Éden é a falta de confiança. A queda no Éden é achar que pode viver sem a palavra de Deus. A queda do Éden é um testemunho de que eu confio no outro, mas não confio naquele que Deus diz. A queda do Éden é a demonstração, é a evidência da nossa autossuficiência, da nossa segurança máxima. Eu não preciso de ti, eu não preciso do teu poder, eu não preciso da tua palavra. E Deus está dizendo: você é criatura, eu sou criador. Uma hora a tua fé, a tua confiança num falso Deus, nos falsos deuses que você construiu vão falhar. Mas eu estarei aqui para te lembrar, para te mostrar que eu ainda trabalho por aqueles que em mim esperam. Eu ainda trabalho por aqueles que em mim confiam. Eu vou estar aqui. Você vai se quebrar, você vai se arrebentar, mas você vai voltar e você vai ver que eu estou aqui soberanamente. A gente faz isso, nós temos o costume de rodearmos, de sairmos buscando confiar nisto ou naquilo, temendo que Deus não vai fazer, temendo que Deus não é soberano para fazer, tememos que Deus não faça, temendo que Deus não execute. Nós vamos aos outros deuses, nós nos ajoelhamos aos outros deuses, nós confessamos a nossa confiança nos outros deuses, e Deus continua inabalavelmente dizendo: se você esperar, eu farei. Se você continuar acreditando, eu farei. Eu preciso que você entenda: não há outro Deus além de mim. Não há um outro Deus semelhante a mim. Não há um outro Deus que possa ser comparado a mim. E eu trabalho por você. A questão é essa. Nós não confiamos mais que Deus ainda trabalha por nós. Nós crescemos, nós nos tornamos autoconfiantes. Aí nós temos que lembrar na música, né? O jardim da inocência. Crescemos muito, crescemos demais e perdemos a inocência de crer. A inocência de depositar uma confiança cega nele e dizer: eu estou aqui, não importa quanto tempo, não importa o que vai passar, não importa o que está acontecendo, eu estou aqui, porque não há outro Deus semelhante a ti. Nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha para os seus. Um Deus que trabalha por aquele que espera, um Deus que trabalha por aquele que ama. Os povos criam sistemas de crença, falsos deuses, e nós, os modernos, também.
Nós temos os nossos falsos deuses, a estabilidade financeira. Ela é um Deus do século, é a busca do século. Os homens estão buscando estabilidade financeira, e não é errado. Não é errado você melhorar, não é errado você tentar as coisas para uma melhor, não é errado. Errado é quando isso torna-se o teu Deus, quando isso leva do teu coração a tua confiança, quando isso leva de você o teu fôlego de vida, quando isso leva de você o teu tempo, a sua adoração, quando isso rouba de você as coisas principais. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para todo sempre. Quando a estabilidade financeira te rouba essa certeza, você criou para si um Deus. Eu vou buscar a estabilidade financeira. Eu vou buscar o melhor emprego. O emprego pode se tornar o teu Deus também. Você confia às vezes mais no emprego que você tem do que o Deus que te dá o ar para respirar. Você confia mais nas fontes, na força do teu braço, como disse o profeta Jeremias, do que confiar em Deus. Você confia muito no teu intelecto, você confia muito na tua força, você confia muito nas tuas estratégias, nos teus desempenhos profissionais. Muito cuidado para que isso não vire dentro de você um Deus. Muito cuidado para você não fazer disso o seu Deus. Não pense que é isso que vai te dar sucesso. Porque a mesma Bíblia diz, um dia você pode estar lá em cima, no outro dia você pode estar lá embaixo. Porque tudo na vida é instável. A vida, eu sempre digo aqui, ela nunca nos entrega certeza, ela sempre nos entregará incertezas. Hoje você pode estar bem, mas amanhã você pode estar quebrado. Mas Paulo diz, sei viver no muito e sei viver no pouco. Não é um momento que me define, é Deus que me define. Eu não sou definido pelo momento, eu não sou definido pela circunstância. Tendo muito, eu sou feliz com Ele. Tendo pouco, eu sou feliz com Ele. Não é riqueza nem pobreza que me definem. Quem me define é Jesus Cristo. Eu confio nele. É isso que Paulo ecoa em Filipenses. Crédito. Quem nunca confiou no crédito? No crédito bancário. E vai se afundando, e vai se afundando, e passa de um para pagar o outro, e passa do outro para pagar o outro, e vai se afundando, porque acredita mais no que o banco pode te oferecer do que o que Deus pode fazer por você. Às vezes nós estamos criando para nós falsos deuses. E talvez a melhor definição sobre falsos deuses, para mim, a melhor definição é a que Timothy Keller escreveu. Timothy Keller disse assim, eu vou ler e grave isso no seu coração. A idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para a nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. Vou repetir: idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para a felicidade, para a esperança, para a relevância e para a segurança. Se você confia em qualquer coisa que não seja Deus, para ser feliz, para te dar esperança,
para te dar relevância e segurança, isso é idolatria. Isso é confiar em um falso Deus. Você não pode confiar em falsos deuses. Você não pode confiar em falsos deuses. O que temos como testemunho, abra comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 6. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. O verso 6 em diante. Você está comigo aí? Está firme aí? Glória a Deus. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória, honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Agora presta bem atenção nesse verso. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. Ainda que não o vejam, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. É interessante, você vai entender o que eu estou falando e por que escolho esse verso. Porque se você vai na primeira epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 16 ao verso 21, Pedro está dizendo a esta comunidade algo que ele testemunhou. Ele diz: nós não inventamos, verso 16, nós não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos o seu esplendor majestoso, quando ele recebeu a honra e a glória da parte do Pai. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo: nós vimos isso. Nós não estamos contando para vocês uma história engenhosa, nós não estamos criando uma história, nós vimos isso. Nós presenciamos isso. É como se Pedro estivesse dizendo: eu estava lá. Quando naquele monte o Filho foi transfigurado diante de nós, e uma voz diz: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Verso 18, ele diz assim: nós mesmo ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele naquele monte santo. Olha o que nós estamos te dizendo, o que nós estamos te oferecendo foi algo que vimos. Nós vimos o esplendor, nós vimos a glória, nós ouvimos a voz. Tudo o que damos para você é um testemunho. Porque vocês não estavam lá. Aí você entende o que ele está falando na primeira epístola. Ainda que vocês não tenham visto ele, ainda que vocês não tenham tocado nele, ainda que vocês não tenham ouvido ele diretamente, eu vi, eu ouvi, eu toquei, eu vi a sua majestade,
eu vi o seu resplendor, eu estou testemunhando dele para você. Você ainda que não creu, você ainda que não viu, você ainda que não tocou, você é feliz porque acreditou no testemunho acerca do Filho de Deus. Esses homens, essas mulheres, esta igreja está sofrendo uma perseguição, essa igreja está sofrendo, está pagando com a vida, mas Pedro está falando, vocês estão suportando isso, e isso é por um breve momento, isso é só por um momento. A fé de vocês está sendo experimentada, mas ainda que vocês não tenham visto, ainda que vocês não tenham tocado, eu estou aqui para testemunhar, Ele é real, Ele é real, eu vi, isso não é uma fábula, eu estou ecoando o que o profeta Isaías disse: olhos não viram, ouvidos não ouviram, um Deus semelhante a esse, que levantou de entre os mortos, um Deus que veio e encarnou, um Deus que é vivo e real. Eu vi, eu toquei, Ele é real. Suporta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, ainda que você não veja, você o ama, ainda que você não veja, você o confessa. Suporta mais um pouquinho, eu estou testemunhando a você, eu vi, eu toquei. O que você tem nessa noite, o que você tem por esses dias, o que você tem para o resto da tua vida, é só um testemunho. Você não tem mais nada a não ser um testemunho, e você precisa entender isso, porque você só tem um testemunho. Você não tem nada além de um testemunho. Você não tem uma coluna para se segurar nessa noite. Você não tem um cabo de aço do mais potente, do mais forte nessa noite para se segurar. Você não tem um cais mais poderoso para uma embarcação. Você não tem nada a não ser um testemunho. Você não tem nada a não ser alguém dizendo: eu vi a majestade, eu vi o esplendor, eu vi ressuscitado. Eu vi. Isso não é um engenho, isso não é uma fábula, isso não é engenharia histórica, isso é real. Eu toquei, eu vi um Deus que nunca na terra se viu. Eu vi um Deus que nunca se ouviu. Eu ouvi um Deus que trabalha por aqueles que são seus. Você não tem outra coisa, você só tem um testemunho. Você não tem nada a não ser um testemunho de alguém que viu, de alguém que ouviu e presenciou a manifestação daquele que tudo pode fazer. Nunca se viu, nem no mundo antigo, nem no mundo novo, nem há 300 anos atrás, nem há ontem, uma semana atrás. Nunca se ouviu, nunca se viu um Deus semelhante ao teu Deus, um Deus semelhante ao nosso Deus, um Deus semelhante a esse que vos chamou do império das trevas para o império da luz. Nunca se ouviu dizer um Deus como o teu. Na terra não existe um Deus semelhante ao teu. Na terra não existe deuses, na terra não existe Deus, na terra só existe um Deus, Criador do céu e da terra, que manifestou-se por meio do seu Filho entre os homens,
morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Este sim é Deus, este sim é poderoso, este sim pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você suplica nessa noite, aquilo que te incomoda, aquilo que incomoda o teu coração nessa noite. Existe aqui nesse lugar, um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que reina poderosamente nessa noite. Mas não se esqueça, Ele trabalha por você. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Esse Deus que declaramos, Ele é real. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que o amam. Porque você não tem mais nada a não ser um testemunho. Você não tem mais nada a não ser ecos da eternidade, de um Deus que se movimentou soberanamente no seu alto e sublime trono, um Deus que na eternidade desejou nos criar, um Deus na eternidade que desejou ter você para Ele. Não existe um outro Deus na história da humanidade. Todos os outros deuses são falsos deuses, construídos por nós, construído por mim, construído por você. Tudo aquilo que levou a tua confiança, tudo aquilo que levou a minha confiança, é um falso Deus que você e eu construímos. Tudo aquilo que roubou a nossa confiança deste Deus declarado segundo as Escrituras é um falso Deus. Então eu não sei em quem e no que você tem colocado a sua confiança. Se não foi neste Deus declarado segundo as Escrituras, você construiu para si um falso Deus. E nessa noite eu quero te lembrar: o verdadeiro Deus trabalha por aquele que o ama. O verdadeiro Deus trabalha por aquele que nele espera. Já caminhando para o final, esse Deus, esse maravilhoso e santo Deus, nos deixou um grande testemunho quando Ele entregou o seu Filho na cruz. O maior testemunho, o maior memorial do poder desse Deus está na cruz. Quando Ele derramou, decretou, determinou que o seu Filho tinha que morrer naquela cruz. Naquela cruz o Filho morreu, naquela cruz o Filho foi exposto. Naquela cruz você talvez não tenha entendido o que aconteceu e porque este é um dos maiores testemunhos que temos. Porque naquela cruz Deus destruiu a natureza humana, a rebelião humana. Ele fez a partir do Filho novas criaturas, filhos e filhas, em um novo estilo de vida, em uma nova firma, em um novo comportamento. Ele destruiu a rebelião humana. Ele destruiu todos os principados e potestades. Ah, meu irmão, quando você lê o texto de Colossenses capítulo 2, verso 3 e verso 15, você verá que o terror dos inimigos de Deus é o Filho de Deus. E quando eu falo o terror dos inimigos, são todos os inimigos, sejam homens, sejam principados, sejam potestades, sejam governos, sejam quem for, seja quem for. Eles vão tremer quando verem, quando virem, quando olharem o Filho de Deus. Eles vão tremer quando estiverem diante do Filho de Deus. E veja só que interessante, Mateus capítulo 8, verso 19. Um bando de demônios que atormentavam alguém. Veja a grandeza e a majestade do teu Cristo.
Demônios se viram para Jesus e dizem para Jesus: já vieste nos atormentar antes do tempo previsto. Demônios temem Jesus. Demônios se prostram diante da autoridade de Jesus. Não há principado, não há potestade, não há rebeliões que possam contra o Filho de Deus. Ah, meu irmão, os inimigos de Deus temem o Filho de Deus. Porque na cruz, o Filho os expôs publicamente ao ridículo. O Filho os expôs triunfando sobre principados, sobre potestades, sobre governos que se diziam inabaláveis. O Filho de Deus se colocou como soberano naquele lugar. Você via ali a morte, eu via ali a morte, mas ali não havia morte, ali havia uma declaração de vitória final. Todas as coisas foram consumadas, todas as coisas foram colocadas, todas as coisas foram subjugadas aos pés do Filho de Deus por causa da sua morte, e não somente por causa disso, por causa da sua ressurreição. O maior testemunho do cuidado de Deus por você, o maior testemunho do cuidado de Deus por mim é a cruz. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para você. O mundo não viu o que Deus tem preparado para você. O mundo não viu o que Deus tem preparado para você. Louvor. Mas há um porém aqui. Você tem testemunhos, mas testemunhos são testemunhos. Você pode ter escutado o testemunho de Abraão, você pode ter escutado o testemunho de Isaac, o testemunho de Jacó. Você pode ter escutado o testemunho de Davi, o testemunho de João, o testemunho do apóstolo Paulo, o testemunho do apóstolo Pedro. Você pode ter escutado o meu testemunho, o testemunho do A, do B, do C. Não, nessa noite nós não estamos falando do testemunho deles. Nós queremos falar do seu testemunho. Nessa noite nós queremos convidar você a experimentar este Deus que trabalha por você. Mas há um problema aqui. É necessário fé. É necessário acreditar no testemunho. Para viver o testemunho é necessário acreditar no testemunho. Para viver a experiência do testemunho é necessário andar por fé e não por vista. É necessário confessá-lo, é necessário acreditar nele, é necessário declarar a palavra dele, é necessário dizer: eu acredito que nunca se ouviu um Deus semelhante ao meu. Não houve um Deus, não há um Deus que seja semelhante a ti, meu Deus. Não existe um Deus que seja igual a ti. Todos os outros deuses são falsos deuses. Eu acredito em ti. Tu és o único Deus soberano em todo o céu e em toda a terra. Tu és o único Deus que pode fazer, que pode trabalhar por mim, que aguardo e espero em ti. É preciso acreditar. É preciso viver. Nessa noite eu gostaria de orar com você.
Se você tiver coragem, eu queria convidá-lo a vir aqui à frente nessa noite. Se você tem coragem, pode ficar em pé. Vamos orar juntos nessa noite. Se você precisa de uma vitória, se você precisa de algo impossível na sua vida, você tem um momento do louvor para vir até a frente. E nós iremos orar com você, nós iremos orar por você. Mas você vai precisar dar um passo de fé nessa noite. Você vai precisar atravessar as águas com Ele nessa noite. Você vai precisar atravessar um Jordão nessa noite. Você vai precisar confiar nele nessa noite. Você vai precisar confiar no testemunho dele nessa noite. Nós queremos orar por você e você tem um momento do louvor para isso. Declara, louvor.